Amém, glória a Deus. Amém, amados, que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus nessa noite, amém? Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Aleluias. Estamos aí na campanha das primícias, onde Deus já tem feito muita coisa, tem falado, né, aos nossos corações, tem nos levado aos princípios mesmo de buscar a presença dEle, do que era estar com Ele. Né, nós já ouvimos aí a palavra sobre jejum, sobre oração, né, sobre obediência. Tantos temas importantes, amados, de nós relembrarmos todos os dias, né, para que nós venhamos nos firmar ainda mais na presença do Senhor. E neste momento eu gostaria de convidar a igreja a se acalmar, né, se você está conversando neste momento. Eu gostaria que você parasse de conversar. Às vezes a gente fica, né, bem... A nossa mente, né, até a gente fazer a nossa mente ela parar, ela meditar na palavra de Deus, é um processo, né? É uma luta, é uma guerra espiritual mesmo. Quando nós chegamos aqui dentro e sentamos nessa cadeira para ouvir a voz de Deus, há uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Os demônios vão fazer de tudo, né? O inferno vai fazer de tudo para que essa palavra ela não chegue no seu coração. Então eu gostaria que você se acalmasse neste momento. E eu convido o Espírito Santo de Deus a nos levar ao sobrenatural dEle nessa noite. Porque Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração que tem me estremecido, né? E é um tema bem, de se falar assim, é um tema bem complexo, né? Avançando na ativação dos dons espirituais. Igreja, eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Vamos acalmar, vamos deixar o Espírito Santo tomar este lugar. Porque nada é sobre mim, é tudo sobre Ele, né? Não é nada sobre a minha pessoa. Que neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, não olhasse para mim neste momento, mas que você olhasse para dentro do seu coração. O que você tem entregado ao Senhor nesses 12 dias? Como você tem entrado dentro deste salão, desta casa? De qualquer forma, ou você tem estado com o coração sedento? Ora, baixai, alabás. Fale em línguas, amados. Falar em línguas é edificar a si mesmo. Seja edificado pela presença de Deus nessa noite. Vamos nos desarmar, nos desprender. Vamos ter um coração ensinável neste lugar. Eu estou aqui nessa noite porque eu também tenho um aprender do Senhor, como Ele tem me ensinado. Quando a gente se despoja das nossas próprias vontades, do nosso mecanismo, da nossa religiosidade, quando a gente se desprende de tudo isso, amado, as coisas de Deus, elas fluem, elas fluem. Então, neste momento, feche seus olhos, fale com o Senhor, convide o Espírito Santo a falar com você. Eu não sei como foi seu dia, para alguns já a correria, né, da semana, do serviço, mas, amado, esse momento aqui é tão precioso. Vamos dar total valor e entendimento e discernimento do que nós estamos fazendo aqui. Sua motivação de estar aqui essa noite é qual? Por que você está aqui neste lugar? Vamos entregar um culto racional ao Senhor. Eu entendo, eu compreendo que eu estou aqui porque eu preciso de Jesus. Eu preciso mais da Tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a tocar nos corações nesse salão. Senhor Jesus, comece a nos tomar com a Tua presença. Meu Pai, nós queremos avançar em Te conhecer, em ousadia, em intrepidez, em sabedoria, meu Pai. Faça o nosso coração, meu Pai, se estremecer de amor, de fome, de sede pela Tua presença. Meu Deus, não é nada sobre mim, Jesus. Ora, baixai, alabás. Não é nada sobre mim, Jesus. É tudo sobre a Tua presença, quem Tu és, meu Pai. Começa a envolver os corações neste lugar. Deus, não nos deixe sair deste lugar de uma forma religiosa, mas que nós possamos sair deste lugar livres de toda a opressão de Satanás. Que nós possamos sair deste lugar totalmente livres para viver e cumprir com o Teu propósito. Que nós possamos sair deste lugar livres, meu Pai, para Te servir. Porque aqui, Deus, é fácil, Deus, é sentar, é levantar os braços, é se aquietar, mas Deus, é lá fora que é o nosso campo missionário, e é lá fora que nós precisamos ser igreja, é lá fora, meu Deus, que nós temos que ser as cartas vivas, é dentro do nosso lar, meu Pai, que nós temos que ser os Seus profetas. Nos ensina, Senhor, nessa noite, derrama da Tua unção neste lugar, quebra todo jugo, nós banimos deste lugar todo jugo de Satanás, todo
peso dos ombros, meu Pai. Aquele que tem entrado neste lugar indiferente com a Tua presença. Eu declaro quebrantamento nessa noite. Eu declaro corações quebrantados em Tua presença, Jesus. Porque é tudo sobre Ti, Deus. É tudo sobre Ti. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos falar um pouco sobre avançando, ativando os dons espirituais. Pois eu acredito que vão colocar o tema. Que Deus ele venha nos ativar nessa noite de uma forma sobrenatural. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios. Carta de Paulo, 1 Coríntios, versículo 1, amados. Nós vamos ler até o 11. E diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos, levados para os ídolos dos mudos. Versículo 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer, Jesus é Salvador, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Aleluias! Amém, igreja! Quantos creem aqui que Deus ele tem um dom específico para a sua vida? Glória a Deus, né? E aqui a palavra do Senhor está dizendo que são 9 dons. E Ele deu dons para cada um de nós, amados, especificamente. Cada um de nós aqui, Deus ele tem dado um dom. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre o dom que Deus tem ativado na minha vida, né? Que é referente ao dom profético. Né? O profético de Deus é algo assim que a gente não se vive no natural, mas no sobrenatural. E eu acredito que muitas pessoas têm receio em relação a isso. Por quê? Infelizmente, né, na igreja, ao passar dos anos, houve muita profetada, né? O cara crachá, as pessoas revelando seu RG. E isso não tem nada a ver com o que Deus tem a fazer através do profético. Porque eu fiz um curso com a Bárbara, lá de Ribeirão Preto, e ela tem, né, esse dom, e ela tem a sala profética lá na igreja dela. E algo que me impactou muito nesse curso foi que o dom profético é algo tão simples, amado. E a gente precisa realmente, sabe, ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque o profético do Senhor é algo tremendo que a gente pode exercer em casa. A gente pode estar com a nossa família, se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor. Por isso que eu achei um tema muito difícil de se falar. Porque uma das coisas que Deus tem feito muito na minha vida, realmente na célula, é me usar em relação a isso, né? Mas, amado, é preciso estar muito sensível à presença do Senhor. E Deus, Ele não tem só o dom profético, existem outros dons. E você pode se aperfeiçoar, você pode buscar no Senhor, você pode orar, jejuar e falar, Deus, neste ano de 2024, qual é o dom que o Senhor quer me usar na sua obra? Ativa em mim, Senhor, eu quero ser instrumento em Tuas mãos. Que às vezes, amado, nós queremos buscar dons aparentes para mostrar alguma coisa. Mas não é isso que Deus tem, né? Esses dons, amados, que o Senhor tem para nós, precisa vir de dentro para fora,
né? E muitas vezes a gente quer estar lá no topo. Nossa, eu estou aqui, estou profetizando sobre a sua vida. E não é dessa forma. Precisa haver temor e tremor nos nossos corações para abrir a boca e falar alguma coisa sobre Deus. Por quê? Muitas vezes a gente pode deixar a nossa carne falar. E por isso que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me dá o seu discernimento, Pai, porque eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Não quero falar nada que venha de mim, mas eu quero ser um instrumento para que o Senhor fale com a tua igreja. E o Espírito amado, ele tem nos dado esses dons, né? E eu estava assistindo, né, uma conferência com o Douglas Gonçalves, junto com o pastor Luciano Subirá, e eles estavam falando sobre os dons espirituais. E o Douglas fez uma segunda pergunta, ele falou, por que, né, a gente não vê hoje nas igrejas os dons sendo manifestados, né? E o Luciano respondeu assim, por 2 motivos. O primeiro, organização, né? Às vezes na célula, realmente, até ele falou, na célula é mais fácil, né? Um pode pregar, outro dá um testemunho, o outro vai orar, o outro vai trazer uma palavra de conhecimento. Então, ali a gente consegue ter essa organização. E, às vezes, no culto, a gente não consegue dessa forma. E a segunda, por conta disso mesmo, né? Do medo das pessoas, de tipo assim, você vê alguém falar assim, eis que te digo, né? Você já fica pé para trás, fala, peraí, né? Eu já vivi uma situação assim, minha irmã sabe, a gente em casa, minha mãe também tem muito essa questão assim, né? De receber palavra, a gente já falou para ela tomar muito cuidado. Uma vez, realmente, o irmão entrou na nossa casa, foi lá, falou que estava profetizando sobre as nossas vidas, e aí ele pegou e falou assim, acho que eu já até contei isso aqui para vocês, ele falou assim, eu vejo que você está com câncer na garganta, né? Ele falou para mim. E minha irmã é a mais assim, expressiva lá de casa, né? Pegou esse irmão e falou assim, irmão, misericórdia, você veio aqui para nos amaldiçoar, dizer que a gente está com doença. Minha irmã começou, né, a repreender ele, que ele ficou meio assustado assim, e foi embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, amados, com os dons, né? Nós precisamos buscar a direção do céu. Nós precisamos nos dedicar. Como que esse dom vai ser ativado na sua vida? Quando você se dedicar, quando você buscar conhecimento desse dom que Deus te deu, quando você entender, compreender aquilo que Deus quer fazer. Não ser algo emocional, né? Mas ser uma vida de prática na presença de Deus. E o Senhor me lembrou, né, de algumas situações que eu vivi. Eu lembro que, acho que foi bem no comecinho da minha conversão, e eu tinha contado para o pastor Miguel, né, que um casal de vizinhos meus, eles estavam, vizinhos já senhores, né, e eles estavam enfermos. E aí, ali, eu orei pela vida deles, e eles foram curados, né? E aí o pastor Miguel falou assim, você vai dar testemunho na igreja. Eu falei, eu não, pastor. Fiquei morrendo de vergonha, mas naquele dia eu vim, dei o testemunho. Igreja, se nós formos perceber, se nós repararmos nos dias de hoje, nós temos dado poucos testemunhos do que Deus tem feito. E eu não acho isso bom. Você tem que vir aqui glorificar o nome de Deus. Se Deus te deu uma casa, vem aqui, sobe aqui e glorifica a Deus. Senhor, se Deus te deu um emprego, sobe aqui e glorifica o nome do Senhor, porque é tudo sobre Ele, amado. Não é nada sobre a força do nosso braço. Glória a Deus, o Senhor nos dá saúde para que nós vamos lá, para que nós venhamos trabalhar, conquistar as nossas coisas. Mas, amado, é tudo sobre Ele. Porque o Senhor, se Deus não te der saúde, se o Senhor não te capacitar, se o Senhor não te der sabedoria, você não conquista nada. E é necessário, igreja, que nós vamos subir aqui e testemunhar as maravilhas de que Deus tem feito. Uma vez uma irmã comentou comigo, ela falou assim, nossa, estava ouvindo uma ministração aqui na igreja mesmo, e Deus me curou. Tá? Eu falei, irmã, você tem que subir lá e dar o testemunho. E ela falou, tenho vergonha. Irmãos, vamos romper com a vergonha, com as limitações, e vamos viver o sobrenatural de Deus. Deus tem muita coisa para derramar nas nossas vidas nesses dias. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua boca, amado. Nós estamos aqui para isso, porque Ele vem buscar uma igreja, e o que você vai apresentar para Ele naquele grande dia? Ai, Senhor, eu tive vergonha de falar da Tua palavra. Ai, Deus, eu tive vergonha de orar por aquele irmão. E se orar e aquela pessoa não for curada? Quantas pessoas você já teve a oportunidade, amado, de ser usado por Deus, mas você se calou? Mas que nesse ano, amado, nessa noite, seu dom, o dom espiritual que Deus deu sobre ti, venha a ser ativado. Eu declaro, eu profetizo isso sobre essa igreja, que nós veremos milagres sobrenaturais acontecendo neste lugar. Nós veremos pessoas sendo curadas, restauradas, transformadas pelo poder de Deus, amado. Porque o Espírito Santo de Deus é com essa igreja. O Espírito Santo de Deus é com cada um de nós, amado. E nós precisamos entender o que Deus quer fazer. O seu dom é para servir a outros e não para o seu próprio benefício.
Meu Deus, quando eu vi isso também, eu fiquei muito impactada e me senti muito privilegiada por Deus, porque, como eu disse aqui, amados, é sobre Jesus, né? Se eu deixar Deus ativar o dom dele em mim, isso vai abençoar a minha casa, vai abençoar a minha família, vai abençoar a minha igreja. Se você deixar o dom de Deus ser ativado em você, isso vai abençoar outros. E nada mais é do que a essência, o amor de Cristo nas nossas vidas. E nós, amados, nos pegamos muito egocêntricos, egoístas. Nós olhamos para nós e falamos, o que isso pode me oferecer de benefício? O que eu posso conquistar com isso? As igrejas lá fora estão lotadas buscando o quê? Milagres. Estão buscando o quê? Bens financeiros. Mas quando nós entendemos que tudo é para o reino dele, é para ver uma alma transformada, é para ver uma alma liberta, é para ver alguém ali buscando a presença do Senhor. Amado, nós vamos nos alegrar e vamos fazer tudo com prazer, com alegria na casa de Deus. Quando nós olharmos para o Senhor Jesus e deixarmos Ele ativar em nós o dom que Ele tem, nós vamos viver a vontade dEle. Então, o dom profético é para a capacitação da obra e não para benefício próprio. Profetizar é falar sobre o que Deus quer. Então, amados, nós temos que estar muito sensível. E eu estou focando nesse dom porque é o dom que Deus tem falado muito comigo nesses dias. O dom, ele tem que ser específico para você. Deseja que esse dom seja ativado. E uma das coisas que Deus falou comigo nesses dias também, que eu achei muito forte, amado, foi algo assim que Deus, ele me quebrou, assim, ele me estremeceu. Nós estamos aqui falando sobre dons espirituais. E nós sabemos que Deus, ele tem um dom específico para cada um de nós. Digamos que cada pessoa aqui sentada nessas cadeiras, sim, cada um de vocês tem um dom específico. E um para profetas, um para mestres, né? Vamos aqui mais para o ministerial. Uns para o louvor, outros para a dança, outros para ministrar a palavra. Digamos que aqui, cada cadeira específica é para um momento da sua vida, né? E nós precisamos entender qual é esse momento que a gente está vivendo e entender o propósito do dom de Deus na nossa vida. E aí o que acontece? Muitas vezes, nós estamos distraídos e olhando só para o dom do irmão. Não, mas fulano de tal canta assim, eu queria cantar. Não, mas eu queria ser isso, eu queria esse dom, eu queria isso, aquilo. Amados, Deus tem um dom específico para você. E se você está sentado na sua cadeira com o seu dom, olhando para a cadeira do próximo, aí o seu coração vai se encher de insatisfação. Ninguém se sente confortável se sentar na sua cadeira, olhando para a cadeira do outro. É muito forte, é muito forte. A gente vê aqui essa poltrona, nós sabemos os mestres que sentam aqui, os nossos pastores, que nós honramos, né? E nós precisamos honrar, amados, os nossos pastores, os nossos líderes, porque a unção que você honra, a unção que você respeita, é a unção que você vai carregar. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Honre seus líderes, honre seus pastores, né? Então, amados, nós vemos os nossos pastores sentar aqui com dons de sabedoria, dons de discernimento de espíritos. Nós vemos os nossos pastores sentar aqui, mestres, homens e mulheres de Deus. Amados, eu estou apontando para a cadeira porque é só para ilustrar o que eu estou falando. Mas imagine se todos nós quiséssemos sentar na cadeira de mestre, a confusão que seria essa igreja. Pense nisso. Se todos nós nesse salão quiséssemos sentar na cadeira de mestre, a essência disso é divisão. A essência disso é competitividade. Meu Deus. E como tem isso dentro da igreja? As pessoas querendo sentar no lugar onde não foi Deus que colocou. É o ego, é a própria vontade, é a autossatisfação. E eu falo isso com tremor e temor no meu coração, amados. Porque todos querem ser mestres. Porque se todos quiserem ser mestres, a intercessão vai estar vazia. Se todos quiserem ser mestres e se aparecer de alguma forma,
Não vai ter ninguém de joelho orando. Não vai ter ninguém no louvor adorando ao Senhor. Não vai ter nenhuma ministra da dança, porque todos querem ser mestres. Todos querem o melhor dom, o dom mais precioso. Isso segundo o entendimento do homem, tá, amados? Porque todos os dons, se não fosse para ter 9 dons, não estaria nas Escrituras. Mas o Senhor disse que são 9 dons que eles têm aqui para a igreja dele. E muitas vezes todos estão focados em sentar. Muitos estão focados em se aparecer. Mas é o Senhor, amado, que entrega o dom. Não é nós mesmos, amados, não é sobre as nossas vontades, é sobre a vontade dEle. Então, se o Senhor me chamou apenas para aconselhar uma jovem, é ali que eu devo focar, é ali que eu vou olhar, para que essa jovem não se perca, para que essa jovem não se afaste dos caminhos do Senhor. Se o Senhor me chamou apenas para interceder, é ali que eu vou focar, é ali que eu vou dar o meu melhor. Se o Senhor me chamou apenas para limpar o banheiro da igreja, é ali que eu vou focar, é ali que eu vou dar o meu melhor. Não queira, amado, o dom do seu irmão. Nós não podemos, amados, nesses dias estar focado no outro, porque se estivermos focado no outro, nós vamos nos perder. E o nosso dom, ele não irá se manifestar. Porque estamos focados, às vezes, em ser melhor do que o outro, às vezes de cantar melhor. E o problema dos dias de hoje, amado, é que nós temos tudo aqui, ó, na ponta das nossas mãos, e nós queremos ser melhor que a outra igreja. Nós queremos ser como a outra igreja. Nós precisamos entender qual a necessidade da igreja videira hoje. Aonde a igreja videira precisa ser restaurada. Aonde a igreja videira precisa ser transformada. É nisso que nós temos que focar, amado. É o ano do avançar, mas, amado, uma flecha para ela avançar, amado, ela precisa ter dado um pulso para trás. E se nesses dias Deus está te puxando para trás, deixa Ele puxar. Orabaxui. Se Deus está te puxando para trás para você falar um pouco menos, para você postar um pouco menos, para você... Tá bom, irmão, eu não quero que a minha verdade seja maior que a sua. Fique quieto, Deus vai te honrar no tempo certo. Você quer avançar? Às vezes você fala, nosso ano de avançar, e você vai com a multidão. Vamos avançar, vamos correr, vamos pular na presença de Deus. Mas a pessoa não sabe o que ela está buscando. Ela só está correndo. Só vamos para onde? Com qual propósito? Igreja do Senhor, nós precisamos ter temor em tudo que nós tocamos dentro dessa igreja, porque o templo e a casa não é nossa, é do Senhor e nós vamos prestar contas a Ele. É com muito temor, amado, que eu ministro essa palavra, porque Deus, Ele falou muito comigo também. Antes de eu ministrar isso aqui para vocês, Deus me quebrou em 2023. Pode ficar quieta aí no seu canto. Vai orar ali, ó, tem uma mina precisando de oração, vai lá orar. Não, mas eu estou aqui há tanto tempo e não sei o quê. Fica quieta no seu canto. Eu só quero que você continue fazendo a minha obra. Precisa ir, vai lá na oração. Estamos aí lendo a Bíblia, o propósito de ler a Bíblia no ano. Leia a Bíblia, deixa Deus falar com você. Indo trabalhar, lendo a Bíblia. Só faça o que eu estou te pedindo. Não mostre o que eu estou te pedindo. Porque às vezes a motivação do seu coração vai entrar orgulho, vai entrar soberba, vai entrar achoísmo, vai entrar muitas coisas e eu não quero te corromper. Eu quero que você se dedique a mim. Conversando com uma jovem um tempo atrás, e ela pegou e falou assim, eu acho que eu vou entrar no Ministério da Consolidação. Me chamaram também para o Ministério da Dança, mas eu me conheço. Eu prefiro ficar só na consolidação, por enquanto. Porque se eu for para o Ministério da Dança, sei lá, talvez vai subir alguma coisa aqui em mim. E eu fiquei muito feliz por isso, amado. Ela quis servir. Vou servir as vidas aqui. Amado, não estou falando nada contra o Ministério da Dança. Eu ainda me sinto parte disso. Mas, amado, deixe seu coração queimar por almas. Deixe seu coração queimar em servir o próximo. Nós precisamos, nesses dias, amado, parar de se comparar. Isso mata o crente. Isso faz você viver aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. É uma corrida de egos, amados. E Deus não tem isso para nós. O Senhor quer que nós venhamos viver o propósito dEle, o chamado dEle, o querer dEle sobre nós. E para nós vivermos isso nesses dias, amado, a gente precisa saber quem nós somos no Senhor Jesus. Quem nós somos em Deus nesses dias. Quem você tem sido em Deus, igreja?
Só mais um na multidão, é 12 dias eu vou, é campanha do Espírito Santo, é acampamento, e a vida não muda, e os frutos não vêm. Se Deus te deu, amado, sabe algo, avance no Senhor com ousadia, com alegria em servir a Deus, porque a empolgação, ela acaba, sabe? Acaba. Às vezes está aqui correndo, eu lembro que em 2022 eu me questionei muito, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque já são tantos anos e eu não sei. 2022, e Deus foi testificando algumas coisas no meu coração. Eu quero fazer isso com você, eu quero te usar para isso e aquilo. E hoje eu só glorifico o nome dele, eu falo, Senhor, hoje eu entendo o que o Senhor quer de mim. E eu só quero avançar no teu propósito. Nada sobre mim, Deus, porque eu sou falha, eu sou pequena. Erro, todos os dias da minha vida eu erro, amado. Como mãe, como esposa. Mas eu busco melhorar, tenho buscado melhorar, porque eu quero estar no centro da vontade do meu Deus. Então, amado, que você não saia deste lugar sem entender o que Deus quer de você. Não tem uma fórmula, esse é seu dom. Né? Às vezes tem uns aplicativos que te ajudam. Né? Eu tenho 2 amigas que elas são as meninas dos aplicativos, as minhas mestras. Elas são demais. E lá elas indicaram, né, um aplicativo que fala sobre os dons, muito legal, assim. Quero honrar até elas, Geniane e Fabíola, elas sempre me ajudam muito. Né? E aí você pode ir ali pesquisar e falar, qual é o meu dom? Né? Deus vai falar com você, ore antes. Né? E Deus ele vai se revelar a você, mas você precisa buscar. Você precisa buscar, porque o versículo 11 diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. É o querer dEle, amado, é o querer dEle. Ele vai entregar o dom que Ele quiser para você. E você só precisa ter o coração disponível, um coração ensinável, desejoso pela vontade dEle, e Ele irá se manifestar na sua vida. Eu gostaria também que a igreja abrisse lá em Ezequiel. Nós sabemos, Ezequiel 37, o manifestar de Deus através dessa passagem. O profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo 1. Oh, Deus. Ressuscita em nós, meu Pai, tudo que está morto, tudo que está perdido. Vem sobre nós. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4. Então ele disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porém, o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, oh aleluias, e um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, aleluia! –
Aleluias! Glória a Deus! Amados, no versículo 4 diz: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Nesses dias, igreja, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e profetizar, declarar, para que decretos que Satanás tem tentado sobre as nossas vidas, esses decretos sejam quebrados. Temos que profetizar sobre o vale de ossos secos, que haverá vida. E a vida virá sobre aqueles, amados, que estão mortos espiritualmente, sobre aqueles que já não sonham mais os sonhos de Deus, sobre aqueles, amados, que já não têm mais discernimento e entendimento da palavra do Senhor. Nós precisamos, através dessa palavra, profetizar a vontade do Senhor. Para que esses dons, amados, sejam ativados na nossa vida, nós precisamos ouvir a doce voz do Senhor Jesus. E é algo simples, amado. Não é aquela coisa que você acha, nossa, tem que fazer isso, aquilo. É na simplicidade que Deus ele quer falar ao seu coração. É na simplicidade que Deus ele quer se mover através de nós. Igreja, onde estão os seus dons espirituais? Que Deus ele venha ressuscitar dons espirituais nessa noite. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor Jesus, que os dons espirituais serão manifestados nesses dias das nossas vidas. Eu profetizo que aquele que está caído, abatido, será levantado como instrumento nas mãos do Senhor. Eu profetizo que nós seremos as cartas vivas desta última geração, que aguarda ansiosamente pela volta do Senhor. Eu profetizo sobre essa igreja, que nós veremos mais essas crianças sendo derramadas na presença do Senhor e sendo usadas como instrumento no Senhor, subindo aqui neste altar e declarando que conhece a Jesus. Eu profetizo sobre essa igreja que o novo tempo virá sobre as nossas vidas e não será o tempo de competitividade, não será o tempo onde todos queiram estar sentados numa cadeira de mestre, mas aonde todos desejarão ser ouvintes da palavra de Deus, aonde todos desejarão aprender sobre Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma os nossos corações nessa noite, Pai, para que nós venhamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós queremos, Deus, intensificar a nossa fé em Ti, meu Pai, e declarar uma igreja quebrantada diante do Senhor, uma igreja sedenta para viver e compreender os dons espirituais. Amados, o Senhor, Ele quer manifestar os dons dEle, mas é necessário que nós venhamos estar quebrantados diante dEle, nos diminuir a nada, para que Ele cresça em nós. Como é difícil, amado, o nosso ego toda hora quer bater na porta do nosso coração e dizer que a gente é alguma coisa, mas a gente não é nada sem a presença dEle. É importante, amado, nós conhecemos a palavra de Deus, nós continuarmos buscando, vamos sim, porque eu também estou nesse propósito, vamos continuar buscando o Senhor, conhecendo o Senhor, mas que seja sobre Ele, mas que a glória seja dEle, mas que tudo seja sobre Ele, Senhor. Porque, amado, se nós ficarmos aqui brigando uns com os outros, nós não vamos ganhar vidas. Se nós ficarmos aqui brigando para se sentar nessa cadeira, as vidas vão embora. Se nós ficarmos aqui discutindo vários temas e não olharmos para as vidas, a igreja se divide. É necessário que cada um reconheça qual o seu lugar nesses dias. E paremos de brigar uns com os outros. Eu convido o louvor a subir aqui. E paremos de brigar uns com os outros, paremos de querer o dom do outro, mas o dom dele é mais bonito que o meu. O que Deus entregou para ele não é igual ao meu, e a insatisfação te toma de uma forma que te paralisa. Mas quando você entender o que Deus entregou na sua mão, amados, você vai ser usado e muitas vidas virão através de ti. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Amado, não se distrai, o Senhor Ele quer derramar uma porção nova sobre ti nessa noite. O Senhor quer derramar unção de ousadia e trepidez sobre a sua vida. Paremos de brigar por títulos, por cargos, paremos de brigar e entendemos qual a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Porque tem vidas lá fora precisando de nós. Há casas lá fora que precisamos entrar e pregar o Evangelho. Há famílias inteiras oprimidas neste começo de janeiro, sem esperança de vida. E nós aqui querendo brigar por cadeiras,
Deus, tem misericórdia de nós. Assim como foi profetizado, meu Pai, em Ezequiel 37, nós profetizamos a mudança neste lugar. Eu convido você que deseja ter o seu dom espiritual ativado a vir aqui à frente. Nós vamos orar, os obreiros vão orar e Deus irá ativar sobre você o seu dom espiritual. Se quebrante na presença do Senhor, amados. Não é tempo mais de ficarmos discutindo. Deus quer usar essa igreja. Ora, baixai, alabás. Comece a falar com Jesus neste momento. Porque se você estiver sensível à voz dEle, Ele irá te usar. Ele irá te usar, amado. Oh Deus, nós queremos banir deste lugar todo medo. Nós banimos deste lugar a timidez. Nós banimos deste lugar o orgulho. Oh Deus, tira o orgulho de nós. Tira a soberba do nosso coração, Jesus. Nós queremos ser os seus profetas. Nós queremos ser os seus instrumentos, Jesus. Que posso ver se não vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Foi alegria
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de descontentamento neste lugar, nós banimos. Todos os sonhos, meu Pai, que o diabo roubou, dizendo que esse não era o propósito de Deus para a sua vida. Pessoas que não acreditavam mais que poderiam ser usados por Deus. Pessoas que estão com as almas amarguradas. Espírito de ansiedade, nós te banimos. Pessoas correndo de um lado para o outro sem propósito. Rabachai, alabás. Tira deste lugar, Pai, derrama cura. Eu declaro a cura sendo derramada sobre os corações. Pessoas que não tinham mais identidade própria. Meu amigo, eu acho que tá legal isso. Meu outro amigo tá fazendo aquilo. Meu outro amigo tá cortando o cabelo. Pessoas que não tinham mais identidade, seja devolvida agora. Identidade de filhos. Identidade de filhos. Labachai, alabás. Espírito de suicídio nesses dias, espírito de morte, nós te damos uma ordem: saia dessa igreja, espírito de morte, nós te denunciamos neste momento. Espírito de morte, saia dessa igreja. Pessoas querendo dar cabo da vida em 2024. Oh Deus, muda essa história. Muda o pensamento. Metanoia sobre as mentes neste momento. Mudança de mentalidade. Homens feridos na sua alma. Homens, profetas do lar, com medo, com vergonha. Homens, o Senhor está te reativando, te recolocando na sua casa. Volte a ser o profeta do seu lar. Volte a orar com a sua mulher. Volte a orar com os seus filhos. Homens se sentindo envergonhados neste lugar. Deus está te dando novamente visões espirituais. Eu declaro que muitos testemunhos virão dessa noite, pois Deus está neste lugar derramando do teu sobrenatural. Mais uma vez, eu quero profetizar que o orgulho saia dessa igreja. Nós te denunciamos, orgulho, soberba dos corações. Saia dessa igreja. Nós te repreendemos e declaramos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Declaramos a restituição neste lugar. Nós declaramos, Deus, nesta noite, que essa igreja é uma igreja unida. Nós declaramos unidade sobre este corpo. Nós declaramos unidade sobre essa igreja. Usa, Deus, usa essa igreja, meu Pai. Restitui tudo que foi perdido. Sonhos que estavam mortos, restitua, Senhor. E nós declaramos, Deus, um tempo novo sobre a tua igreja, meu Pai. Receba essa palavra, igreja. Saia deste lugar com o seu dom ativado. Aquilo que Deus te deu, ninguém pode tirar. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Receba o seu dom. Receba essa palavra. E vamos nos unir para que neste ano de 2024 nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Aleluias. Vida, eu profetizo.